pessoal, a gente está aqui hoje com a Ana Lúcia. Ela é mestre em melhoramento e bem-estar animal pela Unesp Jaboticabal, também é formada em zootecnia pela Unesp. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela a respeito sobre as instalações para manejo de gado de corte. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Bem, boa noite. Boa noite. Vamos começar com as perguntas. Então, Ana Lúcia, quais são os componentes essenciais que deve ter num curral dentro de uma fazenda para que aconteça o bem-estar e o manejo dos animais de corte? Bom, tudo depende do qual é o foco que a fazenda se destina. Então, uma reprodução, uma cria-recria, uma engorda, né? Agora, alguns componentes que o curral deve ter são as mangas, né, de recebimento dos animais. O ideal é que essas mangas elas sejam acompanhadas de corredores, né, que se direcionam a um brete. Esse brete não necessariamente precisa ser um brete muito longo, como era nos currais antigos, né? A gente tem hoje um brete com espera de um animal e, se possível, um tronco de contenção e uma balança. Isso que seria o ideal de toda a fazenda ter, certo? Ana Lúcia, qual seria a importância de ter um curral bem planejado para o bem-estar do animal dentro da fazenda? Bom, o que a gente fala é que um curral ideal, ele ajuda muito no manejo, né? Facilitando, mas não adianta ter um ótimo curral dentro de uma propriedade, sendo que os funcionários não saibam trabalhar da maneira correta nesse curral, né? Então, muitas vezes é melhor você ter um treinamento dos seus funcionários, né? E uma instalação não tão adequada, que é o mais fundamental, do que às vezes você investir num curral ideal sem o treinamento do seu funcionário. O ideal realmente é que você tenha os dois, né? Porque eles trabalham em conjunto, tá? Mas o curral faz parte, né, do dia a dia da fazenda. Então, para você fazer uma vacinação, você precisa levar esses animais para o curral. Para uma pesagem, você precisa fazer a pesagem dentro do curral, né? Se você for trabalhar com cria e você trabalhar com inseminação, você precisa conter esses animais, inseminar esses animais, né? Então, ele tem uma função básica do dia a dia da fazenda. Precisa ter. Entendi. Tá. Com relação aos equipamentos de contenção do animal, quais seriam os principais equipamentos para essa finalidade? Bom, hoje existem equipamentos super modernos, que são os troncos de contenção. São vários modelos de várias empresas, né? Então, existem troncos de parede móvel, existem troncos pneumáticos com acionamento automático. Mas o ideal é que ele tenha uma mobilidade para simplesmente conter o animal na categoria que você quer, né? E esse animal tem que estar bem contido para você poder eficientemente fazer o seu manejo. É essa a função do tronco de contenção. E a respeito, na parte mais saindo um pouco de dentro do curral, né? Como que seria o ideal a condução do animal do local onde ele está até o curral? Quais são as instalações necessárias em volta ali para que a gente possa trazer o animal ou do pasto ou até mesmo do próprio confinamento para dentro do curral para fazer o manejo? Bom, o ideal é que a gente tenha o curral localizado num ponto estratégico, perto de estradas, se for o caso, né, que você venda os animais e tudo mais. Então, ele tem que ter um acesso fácil, né, e que ele não seja um curral onde você tenha problema de água, de retenção de água, né? Então, quando você faça essa instalação do seu curral e você defina o local do curral, ele tem que ser um lugar de fácil acesso. Como você faz esse acesso aos currais? Geralmente a gente trabalha com corredores. Então a gente tem algumas mangas ou piquetes de espera para que eles sejam, esses animais esperem ali, que então tenha água, tenha sombra e até uma condição favorável de alimentação, né, para que você possa fazer esse manejo até o curral. Esse é o ideal, certo? E aí esses piquetes, essas remangas, né, elas derivam através de corredor para o próprio curral. Quanto menos tempo o animal ficar no curral, melhor, tá? Porque você tem então um pisoteio, você tem menos condução de lama e tudo mais. O curral é para o animal ser feito o trabalho que tem que fazer. Então, uma vacinação, uma pesagem, uma castração, ou uma inseminação, no caso. Então, quanto menos tempo esse animal ficar ali dentro, melhor, tá? Então, por isso que a gente trabalha com as mangas de espera e tudo mais. E também tem um outro fator muito importante. Muitas vezes você não consegue ou não tem tempo hábil para terminar aquele trabalho em um dia.
Tá? Então, então, o que você pode fazer? Você pode trazer esses animais para o piquete de espera mais próximo do curral, dependendo da sua tamanho da sua propriedade, o tamanho dos lotes que você trabalha, né? Esses animais, então, de um dia para o outro ficarem naquela remanga, e aí você ir dividindo os lotes para trabalhar. Trabalhando com essas remangas, essas áreas de espera ao lado do curral, pode acontecer que você não tenha tempo hábil por algum problema, chuva ou tudo mais, que você não tenha terminado aquele serviço. O animal tem alimentação, ele tem condição para ficar ali e continuar o trabalho no outro dia. Esse é um fator super importante. Principalmente assim, fazendo bastante volume de gado, né? Sim. Isso é essencial. Muito. E é aquilo que a gente fala, não ter pressa, ter uma eficiência de trabalho. Né? Então, aquela coisa, por exemplo, a vacinação. Eu tenho 3 dias para vacinar esses animais. Não, a gente tem que fazer um trabalho bem feito, que você diminui o risco de acidentes e diminui o risco de perdas grandes. Tá? Então, trabalha com calma e eficiente de maneira que isso se torne uma qualidade e referência do trabalho. E com relação aos espaços, né? Qual o tamanho ideal para um animal, como bovino no caso de corte, dentro da mangueira, dentro das instalações? Qual a quantidade de espaço que ele precisa ter para ele não sofrer com estresse e tudo mais? Isso é muito relativo, não existe uma receita de bolo, porque a gente tem categorias animais dentro dos lotes. Então, o que a gente já sabe é que os animais eles têm um espaço individual que é preservado. Então, dentro daquele espaço em torno dele, tem animal que é maior ou menor, ele não se sente incomodado. Né? Então, o mais importante são os tamanhos dos lotes que você trabalha. Né? Um animal ele tem a capacidade de reconhecer até 100 outros indivíduos no mesmo lote, certo? Acima disso, ele já começa a ter uma dificuldade. E quando você forma os lotes, se forma uma hierarquia também. Então, vai ter o animal dominante, vai ter o animal líder, né? E vai ter o animal mais calmo e aquele que apanha. Então, o que a gente fala tantos metros por animal. Não existem estudos que você, com 2 animais dentro de uma área de 60 metros quadrados, ou aquele animal líder com submisso, ele não deixa o animal chegar no coxo. Né? Então, isso é uma coisa que eu falo para vocês, é melhor você ter as remangas do que você ter um curral grande, com uma área grande de espera, para você fazer um lote enorme. Tá? Então, não existe uma receita de tanto, 10 metros por animal. Eu nunca trabalhei com isso e não acho que vai existir um número ideal para isso. Tá? A gente tem que ter um conhecimento do tamanho do lote que você vai trabalhar e aquela área ter, pelo menos, que a gente fala, metade do curral vazio para você manejar os animais, tá? Daquele lote que você está trabalhando. Entendi. Bom, Lúcia, então, para a gente concluir a nossa conversa, né, nossa entrevista, o que você acredita ser essencial para que uma fazenda possa ter uma produção de gado de corte com qualidade e também preservando o bem-estar do animal? O que é mais importante dentro de tudo isso? Para mim, o mais importante é o planejamento. Você conhecer aquilo que você está fazendo e você ter a responsabilidade em cima do que você está fazendo. Por quê? Se você faz uma fazenda que tem um confinamento, quanto mais intensivo é a sua atividade, muito maior é a sua responsabilidade em cima daquele animal, porque ele depende cada vez mais de você. Tá? Então, o seu planejamento é essencial. Existem riscos, existem viabilidades econômicas, mas você precisa conhecer e estudar bem aquilo que você está fazendo. E para isso você precisa ter um planejamento e uma análise de risco muito grande. Não é fácil de fazer. Muito bom. Eu queria agradecer então aqui a Ana Lúcia pela disponibilidade, por ter recebido a gente para poder fazer esse trabalho. Foi um conhecimento muito bom, a gente ficou muito feliz de fazer e muito obrigada. Imagina, para mim é um prazer, estou aqui à disposição e a fazenda está aberta para vocês aí. Obrigada. Tá bom?